É um jogo extremamente importante para o Flamengo, porque uma eliminação vai causar, se acontecer, né, um impacto muito pesado nas finanças, já que todos os clubes estão sofrendo esse ano com a pandemia e já não tem mais a receita da Copa do Brasil, né? E para o Racing também, claro, mas o Racing numa situação não tão angustiante, vendeu os Zaratos recentemente 50%, pode ser chegar a 7 milhões de dólares essa negociação, né, para o Atlético Mineiro, e tem um orçamento menor, tem uma situação mais controlada, mas claro, também precisa do resultado e deve ter o mesmo time. Talvez só um jogador dos contundidos fique no banco, o Mel Garejo talvez seja relacionado, mas não para começar, e sim para o banco de reservas. Então a tendência é o Racing com o mesmo time e o Flamengo com mudanças no comando do ataque e provavelmente também na zaga, é isso que deve acontecer. Mas é a primeira semana, será o jogo realizado depois da primeira semana livre, digamos assim, do Ceni para poder treinar os seus jogadores, poder trabalhar, recuperar, melhorar o condicionamento do Isla, que sentiu uma dor e não jogou semana passada, esse deve reaparecer. Felipe Luiz fez a sua primeira partida com um novo técnico também na terça passada, imagino que já possa reunir condições mais favoráveis de jogo. O próprio Arrascaeta, que está voltando recentemente, uma semana inteira para se preparar, para treinar, para se condicionar melhor. Então a tendência, imagino, é o Flamengo melhor e o Racing também, né? Porque ganhou muito ânimo depois da boa atuação na Argentina, atuou no fim de semana pela Copa da Liga Profissional em casa contra o Unión, ganhou por 1-0, mas jogou com um time cheio de garotos. Os titulares não foram relacionados nem mesmo para o banco de reservas pelo Sebastião Becassese. Então o Racing também chega inteiro descansado para esse jogo, que evidentemente é fundamental para ambos. Dos times brasileiros mandantes, o Flamengo é quem tem a parada mais complicada, né? Claro que eu estou tirando dessa lista o Inter, que será mandante, mas num jogo de ida contra o Boca Juniors nesta semana. Dentre aqueles que definem a sorte, que definem passagem ou não para as quartas de final, o Flamengo é quem tem a missão mais difícil, não é, Vitor Birner? Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Em tese, sim, mas não deveria. A missão mais difícil deveria ser do Santos. Mas o Santos ganhou o primeiro jogo contra a LDU fora. Eu não acho que o Santos está classificado, eu acho que precisa tomar bastante cuidado. Mas quando a gente vê o potencial de elenco, a rodagem dos jogadores, o Flamengo deveria ter uma situação mais confortável que a do Santos, mesmo tendo enfrentado um grande da Argentina no jogo de ida. O que assusta mais no Flamengo, ou que deve deixar a torcida um pouco mais preocupada, não sei se chega a assustar talvez seja um termo exagerado, é que o time tem problemas coletivos. Não é a capacidade individual dos atletas. Mesmo se tiver um ou outro desfalque, a zaga realmente preocupa bastante, eu concordo com o Mauro. Acho que no jogo desses, quem conseguir jogar tem que entrar em campo, mesmo que no sacrifício, mesmo se não tiver 100% de condições, mas tiver como agregar a parte coletiva, formar um time coeso, né, do que diz respeito à marcação, que troque a bola rapidamente, tenha movimentação na criação. Aquelas coisas que o flamenguista acostumou a ver com esse elenco, né, na última temporada, nem que não repita aquele padrão, esses caras têm que jogar. Então, eu espero um Flamengo, depois de uma semana de treinamento, sem errar tanta marcação de jogada aérea, sem ter tantos problemas de cobertura, um time um pouco mais tranquilo em campo, seja capaz de ter o controle de bola, em vez de permitir que o Racing, com jogadores piores que o do Flamengo, tenha o controle de bola. Um Flamengo que coletivamente consiga equiparar o jogo à equipe argentina, porque se conseguir, a chance de classificação é enorme, enorme. Talvez até jogando um pouco pior coletivamente, a chance seja muito grande, porque o Flamengo tem jogadores que definem a partida, jogadores de muita qualidade para a resolução de jogos. Enquanto o Racing tem mais dificuldade na finalização, no último passe, essas questões da sintonia fina que levam o time a conseguir os seus gols. Mas, de qualquer forma, respondendo a sua pergunta, sim, o Flamengo é o time que tem a situação mais desconfortável dentre os que fizeram já o jogo de ida. E claro, amanhã, depois do jogo, tem o Linha de Passe ao vivo aqui na ESPN Brasil. O jogo às 9h30 da noite no Fox Sports. Oi, Geode, boa noite. Boa noite, Paulo. Eu tô de acordo com o Birner, embora até ache, sinceramente, eu acho que assim, você tem dois times, né, dos que fazem os jogos de volta classificados, dá para quase dizer isso, né, o Grêmio e o Palmeiras. E eu até acho que na comparação entre Santos e Flamengo, por conta da qualidade técnica que tem o time do Flamengo, né, com todos os jogadores, todos não ainda, mas boa parte dos seus jogadores de volta aí à disposição desde o minuto inicial, eu acho que
É até parecido, sabe? Eu ainda coloco o Santos com um pouco menos de risco porque teve um resultado, né, de vitória fora de casa. Isso, de fato, diminui bem o risco do Santos de eliminação, mas acho que o Flamengo também, tecnicamente, é muito superior ao time do Racing. Claro que o Racing, né, um time argentino, um time também perigoso, contra um Flamengo que, como disse o Birner, coletivamente não tem sido aquilo que a torcida imaginava que fosse, mas também teve poucas possibilidades para ver o time completo, o time inteiro. Acho que a volta do Rodrigo Caio, a gente não sabe evidentemente em que condições ele vai estar. Acho que a defesa do Flamengo vai ser uma preocupação de qualquer forma, né? Com ou sem Rodrigo Caio, porque também faz muito tempo que o Rodrigo não joga, então mesmo que volte não vai estar com o ritmo de jogo ideal, né? Não vai estar 100% fisicamente, a gente não sabe se ele vai aguentar jogar o tempo todo, mas de qualquer forma eu acho que a volta do Rodrigo ela é mais importante do que outros retornos, do que o retorno do Gabigol, por exemplo. Principalmente se o Pedro puder jogar. Eu acho que, olhando para o que tem sido essa temporada e para a temporada espetacular que faz o Pedro, se você tiver o Pedro lá na frente, com o Bruno Henrique, que, bem ou mal, resolve muito jogo para o Flamengo, com a Arrascaeta em alto nível, com o Everton Ribeiro em alto nível, né, com todos esses caras jogando bem, o Gabigol ele faz menos falta, evidentemente, do que vai fazer o Rodrigo Caio, caso ele não tenha condições de jogo, também, né, por conta dos desfalques que o time tem. Então, acho que a volta do Rodrigo Caio, nesse momento, é a mais importante aí para o Flamengo. E considerando essa semana de trabalho, considerando que vários jogadores já vão estar num outro ritmo e com outra condição de jogo em relação ao que a gente vinha vendo, eu acho que o Flamengo tem uma boa vantagem aí, tem uma boa chance de passar. Riscos altos mesmo, acho que correm o Atlético Paranaense, né? Porque empatou o jogo em casa contra o River Plate, vai pegar talvez, né, o time mais forte coletivamente dessa Libertadores. E claro, o Internacional, que ainda não fez nem o primeiro jogo contra o Boca Juniors. Concorda, Paulo Calçade? O Rodrigo Caio, é lógico, esse ponto, este asterisco é muito importante, né? Em que condições? Mas o Rodrigo Caio, em boas condições, é quem mais pode efetivamente reforçar o Flamengo? Boa noite. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá, você que nos acompanha aqui no Linha de Passe. Eu entendo que sim, pelo seguinte, a gente viu o lance do gol do Racing e é um gol de uma situação dentro de um contexto de jogo que vai se repetir no Maracanã várias vezes. O Flamengo é uma equipe que sobe e que joga e que se adianta e que se esparrama no campo adversário. Não dá para você pegar o Flamengo, claro que circunstancialmente no jogo, ele pode passar a se defender de uma outra forma em função do placar. Mas o jogo do Flamengo, seja com o Domi, com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, é um jogo ofensivo. Olha, e essa jogada mostra um Flamengo que está correndo, tentando se posicionar e os buracos são muito claros. E ofensivamente falando, né, foi um time que teve muitas falhas, que produziu e não transformou essa produção em um placar tranquilo na Argentina. Então a semana do Rogério Ceni é para atuar nessas duas pontas, né? A sintonia do ataque que produz, tem que fazer gol. E uma defesa que com o Rodrigo Caio, o nome que você citou, Rodrigo Caio é um jogador que cai como uma luva numa defesa que está bem adiantada, porque é um jogador que sai à caça, tem velocidade, ele é esse caçador para esse tipo de situação. E é o que o Flamengo precisa, porque vai acontecer no Maracanã. E nem em função, né, não tem nem torcida para a gente falar do mando, da pressão, da torcida empurrando. É uma situação que também o Flamengo não tem nada a ver com o Flamengo esse empate e ficar especulando em cima dele. Embora tenha muito a ver com o Racing. Mesmo tendo que sair para marcar gol, tem a ver com o Racing. O Racing pode esperar esses 90 minutos com mais tranquilidade, esperar o Flamengo se aproximar e jogar no espaço que o Flamengo tem falhado. E é por isso que se o Rodrigo voltar em condições razoáveis, ele fará muita diferença para o time do Flamengo. Positivo. Que tipo de jogo você imagina para amanhã, Mauro? É parecido com o que foi na Argentina? Ou um Racing bem mais recuado, bem mais cauteloso? Como disse o Paulo Calçade, talvez se soltando ao longo da partida, olhando para o resultado, para o passar do tempo e tudo mais, até para as circunstâncias do Flamengo, para a firmeza ou não do sistema defensivo do Flamengo, ou um jogo mais franco como foi exatamente na Argentina na semana passada?
Eu acho que é possível que o Racing seja um pouco mais cauteloso, não marque tanto no campo do Flamengo, mas jogar fechado, esperando, não acredito. Não acredito pelo perfil do treinador, né? E pela maneira como ele montou o time, deve repetir a mesma formação. Então, eu imagino que o Racing vá tentar usar mais e mais a velocidade, tente utilizar esses espaços que o Flamengo concede, como disse o Calçade, mas fechado, retrancado, marcando lá atrás, todo mundo entrincheirado para proteger a área, não é a natureza do trabalho do Sebastião BKSS. Seria até surpreendente. Claro, ele pode fazer como o seu ex-chefe, né? O Sampaoli faz alguns jogos, abrir um pouco mais, um pouco mais da posse de bola, como aconteceu nesse próprio jogo na Argentina, não teve a posse de bola que normalmente seu time possui, mas daí a se retrancar eu acho improvável, não acredito que jogue dessa maneira não. Acho que vai, até porque tem que fazer um gol, né? Embora o 0-0 seja em tese muito improvável, porque o Flamengo toma gol em tudo quanto é jogo, acredito que ele vai atacar até pela necessidade de um gol marcar. Acho que um pouco mais cauteloso, isso sim, porque está fora de casa. Mas fechado, retrancado, acho muito pouco provável. Tenho dúvida se ele vai marcar lá em cima, como fez, por exemplo, no primeiro tempo e no segundo também, no jogo passado, que ele foi marcar o Flamengo no seu campo. Mas estava em casa. Não tem torcida e tudo, mas você está em casa, está no seu estádio, no seu gramado, no seu ambiente, é diferente. Agora está fora. Então a tendência acho que é ser um pouco mais cauteloso, mas retrancado, fechado, para segurar um resultado, jogar por uma bola, isso eu acho quase que impossível pelo perfil do seu treinador. Paulo, eu acho que o BKSS, exatamente pelo perfil que o Mauro fala, vai insistir num jogo parecido, eu não tenho bola de cristal, não tenho certeza, parecido com o que ele fez no jogo de ida. Porque ele deve ter assistido várias tapes do jogo do Flamengo, várias repetições das partidas, e o Flamengo teve dificuldade em saída de bola em alguns momentos. E o Flamengo tem uma zaga que vai participar da saída de bola e é uma zaga que ninguém sabe quem vai atuar, né? Talvez o Rodrigo Caio jogue, o que melhora essa saída de bola, mas também não vai estar em plena forma. Mesmo que atue, vai faltar ali um pouco de ritmo de jogo, vai faltar alguma coisa. E o time dele sabe fazer essa marcação avançada, né? Principalmente se ele mantiver essa linha de 3, né? Ele tem mais facilidade ainda para tentar, mesmo em caso da marcação, da saída de bola do Flamengo funcionar, de ele ter um pouco mais de recuperação. O problema fica no jogo pelos lados, que ali obviamente sobra algum espaço, né? Então, de qualquer maneira, eu acho que ele não vai alterar muito a forma de jogar, não. Eu acho que ele vai tentar agredir a saída de bola do Flamengo, retomar a bola no campo de ataque do Flamengo, porque pro Racing é mais perigoso, acho, ter o Flamengo contra-atacando, o Flamengo com a bola no campo de ataque, ao contrário, o Flamengo com a bola no campo de ataque, pressionando o Racing, do que tentar pressionar a saída de bola. Então me parece que, segundo a linha de raciocínio dele, e pensando que ele assistiu vários jogos do Flamengo, como por exemplo a eliminação contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele vai ver que o Flamengo teve alguns problemas para fazer a transição e vai tentar se aproveitar disso para conseguir o gol. E um gol muda bastante, é um jogo emocional, o clima da partida no Maracanã. Agora, o Rogério, semana passada, quando o Rogério se queixava da falta de tempo, ele falou que fez poucos trabalhos e ele citou o trabalho que fez. Vocês me ajudam aqui, eu não sei se acho que não estou enganado, que era saída de bola, era sair jogando. Ele pode ter uma saída mais direta, porque é o seguinte, sair por baixo, jogando, tocando,